como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória. Olá, irmãos, graça e paz de Cristo Jesus. Nós estamos numa série de estudos sobre o livro de Apocalipse. Hoje nós estamos chegando na segunda sessão do livro. Estaremos estudando o capítulo 4 especificamente hoje. Essa sessão ela vai até o capítulo 8, versículo 1. Nós falamos sobre as sessões, sobre as 7 sessões, sobre o simbolismo dos números que tem o livro de Apocalipse em estudos anteriores. Especificamente no estudo 1, estudo 2, esteja acessando a playlist, esteja aí em nome de Jesus sendo edificado pelos estudos. Vou ver se eu consigo colocar aqui também na descrição do vídeo. E que Deus esteja te abençoando. Essa segunda sessão do livro de Apocalipse, ele tem por tema a soberania de Deus. Mostra que Deus ele é soberano, mostra que Deus ele governa, ele sustenta todas as coisas e ele é o Senhor da história humana. A igreja que está passando por essa perseguição, a igreja do Senhor Jesus, que sempre foi perseguida ao longo da história, mas Deus ele tem repelido os inimigos da igreja, porque a igreja é triunfante, a igreja é vencedora, a igreja que milita, ela vence, ela avança. Então nós estaremos agora estudando o capítulo 4, que especificamente vai falar sobre o poderoso Deus, o Deus Pai, o Deus potente, o Deus criador, o Deus sustentador de todo o universo, o Deus que está em seu soberano, em seu majestoso trono. No capítulo 5, nós iremos ver no próximo estudo já Deus Filho, Jesus Cristo, com os livros da profecia que estavam prestes a ser revelados pelo Redentor, pelo Cordeiro de Deus. Amém, irmãos? Eu te convido agora a estar fechando seus olhos e orando para que o Senhor, em nome de Jesus, venha receber o nosso louvor e venha nos ensinar através de sua palavra. Soberano Deus, obrigado por esse período em que estaremos aqui diante das tuas escrituras sagradas, meditando e estudando, papai, para a glorificação do teu nome. Fala com a tua igreja reunida sobre a face da terra. A todos, papai, que esse vídeo chegar, aos membros da Congregação Batista no Recanto do Sol, aos irmãos que têm acompanhado os estudos, papai, espalhado sobre a face da terra, os irmãos de Corumbá, esteja abençoando, papai, o teu povo, pai, a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Estava conversando com uma irmã lá de Corumbá esses dias, e ela fez um comentário. Ela disse que ultimamente se fala muito de Apocalipse, né? Tem ensinado, tem sido pregado, tem sido falado muito sobre Apocalipse. E ela é uma irmã antiga, tem mais de 40 anos no Evangelho, comprometida com o Senhor. E ela disse que, ela afirmou que durante muitos anos os pastores deixaram de ensinar, né? Por que muito tempo os pastores deixaram de ensinar e agora estão falando muito, né? Então ela fez esse comentário que foi interessante e fica aqui para nós, líderes, estarmos refletindo e falarmos sobre esse livro, porque esse livro, ele é maravilhoso. Nós encontramos essa dificuldade por conta do simbolismo, mas ele é extraordinário. O tema desse livro é o encontro do Senhor Jesus com a sua igreja. É um livro que traz esperança. É um livro que tem como tema, nós já falamos sobre isso em estudos anteriores, a vitória da igreja, a vitória dos remanescentes fiéis, a vitória daqueles que estão em Cristo. Então, é o encontro do Senhor Jesus com a sua igreja lavada e remida. Então é um livro de esperança. As mídias, né, colocam o Apocalipse como se fosse algo ruim, né? Você vê que acontece um terremoto em determinado lugar e pessoas dizem, nossa, é o Apocalipse, é o fim, mensagem apocalíptica, como se fosse algo ruim. Mas o livro de Apocalipse é algo maravilhoso. É o encontro dos que permanecem fiéis da igreja do Senhor com o seu Salvador. Então, esse livro nos dá muita esperança. Particularmente esse capítulo 4. O capítulo 4, ele é
Ele é extraordinário. Nós vamos ver agora o poder, a potente, esmagadora mão do Senhor. E isso é um motivo para nós glorificarmos ao Senhor. Eu quero estar iniciando fazendo uma citação de um teólogo irlandês chamado Robert Charles. E ele escreve sobre o que nós já vimos aqui em Apocalipse, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e o que nós veremos a partir de agora, a partir do capítulo 4. Ele diz assim: o contraste dramático não podia ser maior. Até aqui, a cena das visões tinha sido a terra. Até aqui, até o capítulo 3. Total capítulo 3, encerrando aqui no último versículo, capítulo 3, 22, versículo 22 do capítulo 3, até aqui, tinha sido a terra. Agora é o céu. Nos capítulos 2 e 3, nós tivemos a descrição vívida das igrejas cristãs na Ásia Menor. Mas no momento que deixamos as inquietações, no momento que nós vamos deixar as aflições, as imperfeições, as apreensões que permeiam os capítulos 2 e 3, nós passamos agora para o capítulo 4. Para uma atmosfera de segurança e paz perfeita. Prevalece uma harmonia infinita de justiça e poder. Amém, irmãos? Que linda definição e esclarecimento. No capítulo 1, o versículo 19, nós fizemos o estudo desse texto. Se eu não me engano, está no segundo estudo do Apocalipse. Você pode estar acompanhando aí no canal. O texto diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. As coisas que viste, escreve as coisas que são e escreve as coisas que hão de acontecer depois destas coisas. Então, o livro de Apocalipse, ele tem uma sugestão tríplice, uma sugestão de uma divisão tríplice: passado, presente, futuro. Nós vimos as coisas que viste, passado. Capítulo 1, nós vemos aqui Jesus ele se apresentando, o autor, nós vemos o assunto do livro, Jesus ele sendo exaltado, glorificado, assunto ao céu, se apresentando. Então Jesus ele se apresentou, Jesus ele morreu, Jesus ele ressuscitou, e nós vemos Jesus glorificado. Então no capítulo 2, capítulo 3, nós temos o presente. Foi presente para as igrejas da Ásia Menor, para a igreja medieval, para a igreja dos tempos modernos, para a nossa igreja pós-modernidade. Capítulo 2 e capítulo 3, essas instruções são para o presente, para todas as eras, para todas as épocas, para as igrejas que ainda nascerão. E a partir do capítulo 4 são as coisas que hão de vir. Capítulo 2 e 3 são as coisas que são, que nós lemos aqui no 1,19, as coisas que são, e agora nós veremos as coisas que hão de acontecer depois dessa. Então nós temos esse entendimento, capítulo 4, capítulo 22, essa questão dessa divisão tríplice, nós veremos o futuro. Então, iniciando agora propriamente o estudo, aqui no capítulo 4, versículo 1, eu estarei lendo e fazendo os comentários em cima do texto. Depois destas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas.
Então, irmãos, nós estamos aqui agora no versículo 1, no primeiro verso do capítulo 4 de Apocalipse. João está tendo uma visão espiritual, uma visão do trono de Deus. Mas ele começa dizendo, depois destas coisas. É a primeira frase aqui do capítulo 4, do versículo 1. Depois destas coisas. Que coisas? Essas visões, ele está se referindo aos capítulos anteriores. Depois destas coisas. O cenário, ele mudou da terra, de igrejas locais perseguidas, com pessoas se levantando. Então, o cenário muda da terra para o céu. As igrejas com suas lutas para o trono de Deus. Então, o texto ele vem fazer menção dessa visão de Cristo glorificado no meio da sua igreja. Nós falamos muito sobre isso, estudando o capítulo 2 e o capítulo 3. Né? O tema central é Cristo glorificado, Cristo que conhece a sua igreja, é o Cristo que anda, que passeia no meio da sua igreja, é o Cristo que conhece a sua igreja, é o Cristo que aqui no versículo 1 do capítulo 2 nós vemos que o Senhor ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro é um simbolismo da igreja, a igreja em sua totalidade. 7, a igreja em sua plenitude. Comentamos que na Ásia Menor não tinha só 7 igrejas. Então, o 7 é um símbolo de plenitude, de totalidade. Então, nós tínhamos essa primeira visão. É por isso que ele diz, depois destas coisas, ele está se referindo a isso. Então, agora, o Senhor, ele vem se revelar. Após ver as virtudes, as fraquezas da igreja do Senhor, agora há uma revelação. Agora a visão são das tensões que a noiva, a igreja do Senhor Jesus, irá enfrentar até a vinda do noivo, até a vinda do Senhor Jesus, para levar a sua igreja, para levar aquele que são os fiéis ao Senhor. Então nós vamos ver ao longo de todo o capítulo que a igreja ela sempre passou e continuará passando por muitas dificuldades, porque Satanás, o inimigo da igreja, ele quer ao todo tempo, ele quer um fracassado, um derrotado que pecou, ele quer o tempo todo levar a igreja para o inferno juntamente com ele. Então ele está sempre, através de seus agentes, através do mundo, tentando entrar na igreja, tentando derrubar aqueles, tentando enganar, se possível, aqueles, que são da fé, que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, depois destas coisas está se referindo a esses capítulos que nós já vimos. Nós vemos aqui também algo interessante para nós estarmos comentando, ainda no versículo 1, é sobre a porta do céu. Depois destas coisas olhei, e não somente isso, mas eu vi uma porta aberta no céu. Essa aqui é a terceira porta que aparece no livro de Apocalipse. A primeira porta foi a porta da oportunidade. No capítulo 3, no versículo 8, nós vemos a porta da oportunidade. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eis que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então, foi posto diante da igreja de Filadélfia uma porta, a porta da oportunidade para a pregação do Evangelho. A segunda porta que nós encontramos está no versículo 20, que é a
uma porta para a igreja, é um chamado do Senhor para a igreja, para o coração dos crentes de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É aqui eu abro um parêntese, que essa era uma porta que estava fechada para o Senhor. Essa porta do coração dos crentes, da igreja de Laodiceia, ela estava fechada. Foi o último estudo que nós fizemos e nós vimos o tão triste fim que essa igreja teve por ter se achado, né, que era rica, tinha muitas posses, bem, mas o Senhor diz que era pobre, cego e nu, né? Então, foi uma porta aberta no coração dos crentes e essa porta ela estava fechada para Cristo. E agora, irmãos, essa terceira porta que nós vemos aqui, a partir do capítulo 4, é a porta da revelação de Deus. Através desta porta, Deus irá mostrar para João, irá mostrar para a sua igreja, irá mostrar para mim e para você, os seus servos, as coisas que depois destas devem vir a acontecer. É isso que o texto bíblico diz. Sobe para aqui, sobe para este lugar, que eu te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. As coisas que devem acontecer depois destas. Então, nós vemos ainda uma voz como de trombeta dizendo: sobe para aqui. Ainda no versículo 1, irmãos, é importante nós destacarmos esse fato. Uma voz como de trombeta falando comigo: sobe para aqui, ou seja, sobe para esse lugar. Em estudos passados também nós já vimos isso aqui, voz como de trombeta, é uma voz estridente, uma voz entoante, uma voz, a voz do Senhor, sobe para esse lugar. No capítulo 1, no versículo 10, algo muito interessante que o texto diz: achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, o João, ele no capítulo 1, ele ouve a voz do Senhor e para ele ter acesso, ele somente vira. Ele se vira e ele tem ali algo, Deus trata com ele, algo que nós já vimos. E aqui, no capítulo 4, o interessante é que João agora, ele tem que sair do seu lugar. Ele tem que ir até a presença de Deus. Ele tem que se voltar para ver quem é que está falando com ele. Ele tem que sair do seu lugar. Ou seja, ele tem que sair da terra para o céu. E dessa forma, João, ele recebe a visão das coisas não que talvez venha acontecer. João, ele recebe a visão não das coisas que talvez venha acontecer, que talvez aconteça, mas ele recebe a visão das coisas, o que o texto bíblico diz, irmãos? Das coisas que devem acontecer. Deus é governador, Deus é criador, Deus, ele é sustentador, Deus tem o controle, Deus reina. O Senhor Jesus é soberano. O Senhor Jesus, ele governa. As coisas devem acontecer, vão se cumprir. O futuro está nas mãos do Senhor. O nosso futuro, o futuro da igreja está nas mãos do Senhor, porque ele é sustentador. Amém, irmãos? Vamos avançar para o versículo 2. Versículo 2. Achei-me em espírito. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis que armado no céu um trono e alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Versículo 2 e versículo 3. Primeiro, nós já falamos sobre isso aqui também. Eu me achei em espírito. João, ele está extasiado diante da presença de Deus. João, irmãos, ele não subiu ao céu
com o seu corpo físico. João, ele teve uma visão espiritual do céu. E as descrições que nós vemos em Apocalipse, as descrições celestiais, as descrições do céu, elas não são literais. Nós já falamos também que o livro de Apocalipse não tem uma linguagem literal. Existem diversos gêneros literários entre o cânon sagrado, entre os 66 livros da Bíblia. E a linguagem do livro do Apocalipse, especificamente, é uma linguagem simbólica. Tem muito simbolismo. Se não fosse assim, certas figuras pareciam um filme de terror, algo assombroso, algo difícil de entender. Então nós temos que buscar o Senhor e aquela nossa regrinha. A Bíblia interpreta a Bíblia. A palavra de Deus interpreta a palavra de Deus. Então João, ele tem uma visão espiritual e ele vem descrever essas visões, que não são objetos reais, não são objetos concretos. Irmãos, o céu é indescritível. Não existe nenhum argumento na minha linguagem, na sua linguagem, na linguagem humana que consiga descrever Deus. Jamais a criatura conseguirá descrever o seu Criador. Tem uma célebre frase de um teólogo batista, Langston, muito conhecida, e os seminaristas, os candidatos ao ministério pastoral sempre perguntam quando o examinador diz: quem é Deus? Então ele usa essa frase de Langston, que por nós batistas é bem conhecida. Deus é um espírito pessoal, completamente bom, que em seu santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. É uma boa definição, mas é a criatura tentando definir o Criador. O Criador, ele é indefinível. Nós não conseguimos definir Deus. É por isso que João, ele usa figuras, ele usa símbolos, e ele vai tentar expressar a sua linguagem. Ele, que é um homem como eu, como você, ele vai tentar usar a sua linguagem para tentar explicar tudo aquilo que ele está tendo da visão celestial, do céu, do trono de Deus. Interessante que Deus, ele chama João, e a primeira parte do céu que ele mostra para João, que ele faz questão de mostrar, é o seu trono, o seu poder, a sua glória, a sua majestade. E nós vemos que João, ele sempre usa a linguagem: eu vi algo semelhante a, eu vi algo parecido com. O ser humano não pode definir Deus, irmão. Então, João, ele tem a visão do trono de Deus. Trono, nós sabemos que significa governo. Trono, nós sabemos que significa poder. Trono significa autoridade. Então, no céu há um grande trono e Deus está assentado sobre esse trono. E trono, os irmãos que amam o Antigo Testamento, leem muito, sabem que no Antigo Testamento fala-se muito sobre o trono de Deus. O livro de Apocalipse também, que tem 22 capítulos, somente 2 capítulos não falam do trono, que é o 2, o 8 e o 9. Os demais capítulos, todos os capítulos falam sobre o trono de Deus. Então o profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 1, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O salmista também, no 47, 8, ele vem dizer que Deus, ele reina sobre as nações e ele governa através do seu trono. Então o trono de Deus, ele representa a soberania, o domínio de Deus. E agora o homem, agora nós estamos diante dessa presença gloriosa de Deus, diante da potente mão do Senhor. Nós estamos diante do soberano do universo, diante do poder e da glória manifesta de Deus. Irmãos, isso é glorioso, isso é maravilhoso. João, ele vê alguém que estava sentado no trono.
E algo muito interessante, irmãos, nesse texto que nós lemos, aqui no versículo 3, é que ele tenta descrever Deus e ele não usa nenhum linguajar, nenhuma observação antropológica, antropomórfica, o que um teólogo Barclay Swett ele vem falar. Ele disse que João ele evita detalhes antropomórficos. O que é isso? É quando o homem ele tenta definir Deus com aspectos humanos. Nós vemos muito no Antigo Testamento, né? As mãos de Deus estão sobre o seu povo, os olhos de Deus estão cobrindo os seus povos. O Senhor, ele recebe a oração do seu povo com suas narinas, né? É você pegar a forma humana, algo que é do homem, antropo, e você se referir a Deus. Então esse teólogo ele diz, João ele evita rigorosamente os detalhes antropomórficos. Ele descreve Deus no brilho de cores como de pedras preciosas. Nunca menciona aparências ou formas exteriores. E aqui no versículo 3, nós vimos que João, ele diz que esse que está sentado no trono, seu aspecto é como pedra de jaspe, de sardônio e esmeralda, né, brilhante como o arco-íris. Então, nós vemos Timóteo, ele se referia a Deus como o Senhor que mora na luz inacessível, né? 1 Timóteo 1,6, o salmista ele também vem dizer que Deus ele se cobre, ele se reveste com uma roupagem de luz, no Salmo 104:2. E essas pedras, irmãos, que nós lemos aqui no versículo 3, elas representam simbolicamente toda a beleza radiante do Senhor, todo o brilho, todo o seu poder. O jaspe, ele é uma pedra branca, é uma pedra clara, é uma pedra que é transparente como o cristal. E isso é um símbolo do maior atributo de Deus. Qual é o maior atributo de Deus, irmãos? Vamos lá em Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O Senhor, ele está sentado num alto e sublime trono. Os serafins estavam por cima dele, e aqui ele vem descrevendo os aspectos do serafim, e eles vêm exaltando a Deus. Eles clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Irmãos, o maior atributo de Deus é a santidade. O maior atributo de Deus é a santidade. Nós vemos aqui os serafins com as suas asas, duas de suas asas cobriam o seu rosto. Os anjos, né? O homem ele não pode estar de pé diante da presença de Deus. Os próprios anjos tampando seu rosto em sinal de submissão. Não podemos estar diante da glória, do poder de Deus. Isso é um simbolismo que mostra a santidade de Deus. Então a pedra jaspe, branca, transparente como um cristal, como um diamante, ela indica o maior atributo de Deus, que é a santidade. Já essa segunda pedra que aparece aqui, o sardônio, ela é uma pedra avermelhada. João descreve o Senhor no seu trono como essas cores, esses brilhos de cores, né? E o vermelho na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, ela representa o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus, que representa o pecado e a redenção do Senhor para a sua igreja, a redenção do Senhor para o seu povo. Isaías, capítulo 1,
Versículo 18 diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão alvos, brancos como a lã. Então, irmãos, esta pedra, ela representa o vermelho, ela é avermelhada, ela representa o sangue de Jesus que nos purifica, que nos redime diante de Deus. E a terceira é a esmeralda, né? A esmeralda, há um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda, esverdeado. A esmeralda, ela tem um brilho esverdeado. E no Antigo Testamento, o arco-íris, ele é um símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Depois da tormenta, da ira de Deus, nós vemos lá com Noé, Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 11, o Senhor, ele fazendo uma aliança com o seu povo, uma aliança essa que fala da paz, da misericórdia, da entrada do Senhor, da entrega do Senhor para a nossa vida, e a paz, aonde Deus ele não iria mais castigar a terra por conta daqueles homens pecaminosos que estavam distante dos caminhos do Senhor. Então o Senhor faz essa aliança, e o verde ela representa essa aliança. Depois de uma grande tormenta, agora nós temos entrada a morada eterna, nós temos uma aliança com o Senhor. Vamos avançar, irmãos. Qualquer dúvida, irmãos, vão deixando aí nos comentários, tá bom? Nós teremos o prazer de estar respondendo os irmãos. Versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Versículo 4. Os 24 anciãos, irmãos, do versículo 4, 24 é um número simbólico que representa a totalidade do povo de Deus. É 12. 12 e os seus múltiplos no Apocalipse, ela representa a totalidade do povo de Deus. 12 são os 12 patriarcas, 12 são as 12 tribos de Israel, 12 são os 12 apóstolos. Então, nós temos aqui os 24 anciãos, é uma representação do Antigo Testamento, do povo de Deus do Antigo Testamento, do povo de Deus do Novo Testamento. Então, nós temos toda a árvore genealógica dos patriarcas, das tribos de Israel, todo o povo de Deus representado através das tribos. E no Novo Testamento, a missão que o Senhor Jesus deu para os apóstolos, nós temos todo o povo de Deus representado através dos 12 apóstolos. Então, esses anciãos, eles representam a corte celestial. Eles representam o conjunto do povo de Deus já glorificado. E isso é muito glorioso. No texto nós ainda vemos que eles estão de vestes brancas, o povo de Deus está glorificado de vestes brancas, com coroa de ouro na cabeça. Nós vimos isso no capítulo 3, no versículo 4. Tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. No capítulo 2, versículo 10, não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser deposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então nós vemos que os 24 anciãos, o povo de Deus, ele está com vestiduras brancas é pureza, ninguém está diante da presença do Senhor se ele não ter suas vestes lavadas. Então a igreja está no céu, a igreja, o povo de Deus está reunido no céu, glorificado, lavado, com suas vestiduras brancas, e o texto ainda diz que está coroa.
Versículo 3, versículo 4. Estão com coroas de ouro. Nós acabamos de ler, né, que a igreja, aquele que for fiel até a morte, ele receberá a coroa de ouro, a coroa da vida. Isso é um simbolismo de vitória. O crente vitorioso no céu, eternamente com o seu Senhor. Então toda a igreja é representada no céu, e esse é o cumprimento da promessa do Senhor para com a sua igreja, para aqueles remanescentes fiéis. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos avançar, irmãos, versículo 5. Do seu trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, irmãos, nós vemos no Antigo Testamento a presença de Deus, ela está sempre ligada a relâmpago, vozes, trovões. Então, esse texto do versículo 5 está sempre ligado a essa questão da presença de Deus. João, ele vem trazer sinais extraordinários, imagem extraordinária, que é a presença de Deus. Então, Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele fala no capítulo 1, no versículo 13, ele também tem uma visão, e ele fala um pouquinho sobre esse aspecto. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, semelhante à tocha. O fogo corria resplandecente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Então, essa visão que João tem está sempre ligada à presença de Deus, à glória de Deus, ao poder de Deus, à soberania de Deus, ao trono de Deus. Então aqui o salmista, ele também vem falar aqui no Salmo 77, versículo 18. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Jó, ele também fala, Jó capítulo 37, versículo 4, depois deste ruge a sua voz, troveja como um estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a estrondosa voz, a potente voz como trombeta. Então, irmãos, isso é algo que está ligado à íntima, ao trono, à presença do Senhor, à presença de Deus. Mas imagino eu que a imagem mais forte que João tem, a lembrança é de Deus, ele dando a lei para o seu povo, Deus no Monte Sinai se manifestando e dando a lei ali para Moisés, lá em Êxodo 19, 16, e assim diz o texto: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, um grande estrondo, alto como um estrondo, como se fosse uma trombeta tocando a potente voz, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então, eu creio que ficou bem tranquilo aqui, né, irmãos, esse entendimento. Aqui no versículo também fala sobre as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós já falamos sobre isso lá no segundo estudo, se não me falha a memória. Eu coloquei uma definição aqui no nosso esboço. Isso mesmo, segundo estudo. Lá do versículo 4 do capítulo 1, graça e paz da parte dos 7 Espíritos. 7 Espíritos simboliza o Espírito Santo de Deus. Lá em Isaías 11, 2, nós vemos ali também o profeta falando sobre esses 7 Espíritos que simbolizam o Espírito, representam o Espírito Santo de Deus. 7 Espíritos é uma designação simbólica para o Espírito Santo. Os 7 Espíritos indicam a plenitude, a universalidade do agir do Espírito Santo de Deus em suas múltiplas manifestações. Essa é a definição que eu dei e está lá no estudo 2. Segue aí no canal. Se você não tem apostila, solicita que nós iremos te enviar. Vamos avançar.
E João ele continua descrevendo essa visão do trono de Deus. Versículo 6. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Há também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente, irmãos, é semelhante ao leão. O segundo é semelhante ao novilho. O terceiro é semelhante ao rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Versículo 9. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, fala de como eles são, sua aparência física. Os seres viventes, cada um deles tem 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia e nem de noite. E o que eles estão fazendo lá diante do trono de Deus? Eles estão declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Louvado seja o Senhor, irmãos, é muito glorioso ler esse texto. O Senhor da glória, os serafins, os anjos estão, os seres viventes, é uma representação, irmãos, de querubins, de anjos que estão diante da presença de Deus. Há pouco tempo atrás eu dei uma série de estudos para a Congregação Batista no Recanto Sol. Os irmãos que são da congregação vão ter uma maior facilidade de interpretar esse texto, porque estudaram angelologia, anjos, querubins, serafins, arcanjos. Lembram, irmãos? Se os irmãos fizeram algumas anotações, pega esse material que vai ser de grande valia para o seu entendimento. Mas nós estaremos aqui dando explicações. Primeiro, o mar de vidro, irmãos. O mar de vidro, aqui do versículo 6, ele está em contraste com o mar de pecado da humanidade, do mundo. Vidro é transparência, pureza de Deus. E nós vemos em Isaías 57, 29, que fala sobre o mar de sujeira, o mar de poluição do pecado. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra ela no capítulo 57 do livro de Isaías, que nós vamos ver esse contraste. Eu faço questão de ler o texto sagrado para a sua edificação. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Então, nós vemos, por conta do pecado, esse contraste entre o mar de pecado, em que não há paz, e esse mar de vidro que há diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus, irmãos, as coisas são puras, as coisas são transparentes, as coisas são claras. Ninguém pode comparecer diante desse trono com manchas, com mácula. O trono de Deus é um trono de santidade. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Êxodo 24. Êxodo capítulo 24. Olha que texto extraordinário, irmão. Êxodo capítulo 24, versículo 10. E viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Então, irmãos, o homem, para ele estar diante de Deus, ele tem que estar em perfeição, ele tem que estar buscando a santidade para ver o Senhor. Ezequiel, capítulo 1, 22.
sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante, que metia medo estendido por sobre a sua cabeça. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Nós já falamos da safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Então, irmãos, esse mar de cristal é a pureza, é a santidade de Deus, e está em contraste com o mundo, com essa poluição que o mundo vive. Nós temos que estar em pureza, buscando a santificação, esse processo de santificação, para termos experiências pessoais com o Senhor, já aqui nessa vida, e encontrarmos com Ele na glória. Isso é extraordinário, irmãos. Deixa eu tomar um café. Irmãos, outra questão também muito difícil do livro de Apocalipse é o versículo 7. O versículo 7, que ele vem falar desses 4 seres, os seres viventes, e não há um ponto definido. Os 4 seres viventes é isso. Então, eu já me posicionei, o que eu identifico que são os seres viventes, que são querubins, são anjos que estão diante da presença de Deus, através de seus aspectos, do que eles estão fazendo, de como é a sua aparência exterior. Mas existem alguns teólogos que têm posições diferentes, que parecem muito ser, e eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Arthur Blomfield, ele pensa que os 4 seres viventes representam, um simbolismo dos 4 evangelhos. O leão, ele mostra Jesus como rei, e Mateus, o livro de Mateus, ele vem apresentar Jesus como rei. O novilho, ele vem mostrar Jesus como servo, o servo que trabalha, o cordeiro está trabalhando, né? E Marcos apresenta Jesus dessa forma. Lucas, ele apresenta Jesus como o homem perfeito, e João, ele mostra Jesus como essa águia, né? A divindade, Jesus que veio do céu, né? Agora, William Barclay, ele pensa que os 4 seres viventes é um símbolo de toda a natureza, adorando o Criador, adorando o Senhor. Então, os 4 seres viventes, ele diz que são representam todo nobre, forte, sábio e rápido da natureza. Cada figura tem preeminência em sua própria esfera. O leão é supremo entre os animais selvagens, o boi, ele é supremo entre os animais domésticos, o homem, ele é supremo entre todas as criaturas viventes, e a águia, ela é o rei das aves. Então, os 4 seres viventes, eles estão em doxologia, eles estão em adoração ao poder, à glória, à beleza, e aí toda a natureza está louvando ao Senhor. Eu acompanho o pensamento de William Hendrickson. Ele pensa que os 4 seres viventes são seres angelicais, são espécie de anjos, né? Que estão diante da presença com seus propósitos. Nós estudamos em angelologia que no céu há uma ordem, tudo há um propósito. Os querubins têm um propósito, o serafim tem um propósito, o arcanjo tem um propósito, os anjos têm um propósito, tudo há uma ordem. Então eu acompanho esse pensamento em que esses 4 seres viventes, eles são querubins. A Bíblia interpreta a Bíblia. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 1, versículo 5. Ezequiel, capítulo 1, versículo 5. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Suas pernas eram diretas, a planta de cujos pés era como de um bezerro e luzia como o brilho do bronze polido. Debaixo das asas tinham mão de homens aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estes se uniam uma à outra. Não se viravam quando ia, cada um andava para a sua frente.
A forma de seus rostos era como de homem. À direita, os 4 tinham rostos de leão, e à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada um ao outro. Outras 2 cobriam o corpo deles, cada qual andava para sua frente, para onde o espírito havia de ir. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Então, nós temos aqui um texto que é muito semelhante com o que nós acabamos de ler. Cada ser humano, cada pessoa, ele tem uma visão. João teve uma visão do céu, Ezequiel teve uma visão do céu. São pessoas diferentes, em épocas diferentes, e vão observar o olho, né, do cientista. Cada cientista ele vai observar de uma forma, e ele descreve aquilo que ele está vendo. Então nós vemos João descrevendo de uma forma, o apóstolo. Nós vemos, há séculos passados, o profeta Ezequiel tendo uma visão também do trono de Deus e descrevendo. Aqui no capítulo 10 de Ezequiel, versículo 20, ele diz: são os seres viventes que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eles eram querubins. Amém, irmãos? Então, eu acompanho esse pensamento também, estou alinhado com o Hendricks. Então, a canção deles é a canção dos anjos. Nós vemos lá em Isaías, já lemos esse texto aqui, Isaías 6, né? Vemos os serafins entoando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A mesma canção, a mesma música, o mesmo louvor. Aqui no versículo 8, eles estão adorando, estão cantando, né? A mesma composição, a mesma letra. Então, eles são descritos aqui no texto como leão, novilho, homem e águia. Fortaleza, força, capacidade para servir, a águia, o cordeiro, fortaleza, o leão, o homem, a inteligência, a águia, a rapidez. E essas são características que a Bíblia nos apresenta dos anjos. Essas são características dos anjos. O Salmo, por exemplo, o Salmo 103, o Salmo 103, acompanha aí em sua Bíblia, o Salmo 103, o versículo 20, o texto diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedecei a palavra. Nós sabemos que os anjos, eles são poderosos, eles possuem poder. Lá em Hebreus 1,14, nós lemos já muito esse texto na igreja. O texto diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor daqueles que iam herdar a salvação? Sabemos que os anjos são ministros de Deus, são anjos de Deus que estão para servir a sua criação, servir ao homem. O texto diz que eles estão para servir, como o cordeiro, ele está para servir. Nós vimos o primeiro texto da força, do poder que representa o leão. Nós temos também Daniel 9, 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente voando e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então, Daniel, ele teve uma visão de Deus, ele não estava entendendo o profeta, e o anjo, ele foi até Daniel para instruir. E o que ele fez? Instruiu. Nós sabemos que os anjos são inteligentes. Os anjos têm essa capacidade.
de inteligência, pois Deus criou os anjos com inteligência. E a última figura aqui que nós vemos de Apocalipse do ser vivente é a águia, que é a velocidade. Nós sabemos que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Sabemos que os anjos, eles são rápidos. Então, irmãos, eu quero ler aqui também Lucas. Quero ler aqui também Lucas, capítulo 12, 8. Para complementar o nosso entendimento, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. O 15, 10, foi esse texto que nós citamos. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, irmãos, essas são as características dos anjos. Eu entendo que quando a Bíblia ela quer falar, por exemplo, da natureza, exaltando, glorificando a Deus, ela fala de forma bem clara, ela não usa simbolismo, ela não usa imagem. Um texto que os candidatos sempre usam também nos concílios para falar sobre a manifestação de Deus, como Deus se revela, e usa propriamente a questão da natureza, Deus se revelando, é o Salmo 19, onde os céus, o firmamento, glorificam a Deus, exaltam a soberania, a glória de Deus, declaram a glória de Deus. Por exemplo, aqui no livro que nós estamos estudando, Apocalipse, no capítulo 5, se eu não me engano, no capítulo 5, o versículo 13, diz assim: então ouvi de toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que há neles estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Então a Bíblia ela é bem clara, ela usa uma linguagem com bastante precisão quando ela está se referindo a toda criatura adorando ao Senhor. Então, irmãos, enquanto os anciãos são primordialmente seres humanos, esses 4 seres viventes são seres angélicos. Eles são seres celestiais, que eles ficam perto, por ao redor da presença de Deus, do trono de Deus, e eles empenham ato de adoração, ato de louvor a Deus, como nós vimos aqui no versículo 8 e no versículo 8, e nós vamos ver também no versículo 9. Eles estão glorificando, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós vemos ele declarando a santidade de Deus. Ele diz santo, afirmação, descrição, santo, santo, confirmação, ele dando ênfase. Os anjos dão ênfase à santidade de Deus. Santo, 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 é a plenitude da santidade de forma superlativa. Então eles estão adorando aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Fala da onipotência de Deus, Deus o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega pelo século dos séculos. O Senhor Deus o Todo-Poderoso, o Senhor Deus o Eterno. Ele era, Ele é, Ele há de vir. Os anjos estão diante da presença de Deus, adorando a eternidade. São atributos divinos, são atributos de Deus, a santidade, imutabilidade, onipotência, onipresença, eternidade. E os anjos do Senhor estão no céu, em doxologia, em adoração plena, aquele que vive, que reina, Deus
Pai, o Criador, dizendo: santo, 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 aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Então os anjos estão diante da presença de Deus, juntamente com a sua igreja, agora lavada e remida, glorificando aquele que vive e que reina. As pessoas para quem se escreveu, irmãos, primeiramente o Apocalipse, era uma igreja perseguida, era uma igreja sofredora. E para esses irmãos saberem que Deus é santo, que Deus governa, que Deus é poderoso, é aquele que era, que é e que há de vir. Irmãos, saber que Deus, ele é soberano. Isso implica em conforto, isso implica em paz, isso implica em confiança, isso implica em triunfo na vitória em Cristo Jesus. O triunfo final em Cristo Jesus. E o triunfo final em Deus o Pai. Amém, irmãos? Vamos avançar, versículo 9. Versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus, ó Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. A igreja e os anjos estão da presença de Deus em doxologia, em louvor, em expressão de louvor, em adoração a Deus. Irmãos, eles, os anjos, seres viventes, em sua adoração ininterrupta, agora eles recebem os 24 anciãos, eles recebem o povo de Deus, eles recebem a igreja em sua companhia, e agora eles se prostram diante daquele que está assentado no trono. Ninguém, irmãos, pode estar diante da presença de Deus e não se humilhar, e não se render, e não se entregar diante da gloriosa e santa presença de Deus. No versículo 4, nós lemos que os 24, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos. Nós vemos que a igreja estava assentado. E agora nós vemos já a igreja se levantando para se prostrar diante da glória de Deus. Porque é chegado esse tempo. Então a igreja se levanta para se prostrar. E esse sinal, que nós vemos os reis quando vão no palácio do outro, sinal de reverência, tira sua coroa, se curva, a igreja está se curvando, reconhecendo a soberania, a majestade, se levanta para se prostrar diante daquele que se encontra assentado no trono, e depositarão as suas coroas. Que texto extraordinário, irmãos! No versículo 10, eles se levantam para adorar o Eterno. E isso só é possível mediante a graça de Deus. Esse é o reconhecimento por parte da igreja da vitória, da glória de Deus. E isso só vem através da graça de Jesus Cristo. E isso nós veremos no capítulo 5. O capítulo 4, ele focaliza Deus, o Pai, o Criador, que está em seu trono, em sua glória, majestade, poder, ele que sustenta todas as coisas. No capítulo 5, nós veremos Jesus Cristo, o nosso Salvador, juntamente com o seu livro, que estava prestes a ser revelado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador, o Redentor. Irmãos, nós estamos muito felizes por poder estar estudando o livro de Apocalipse.
Eu, pessoalmente, fico muito feliz por poder estar compartilhando aquilo que o Senhor tem em sua palavra juntamente com você. Que Deus esteja te abençoando. Que a partir de hoje você olhe para esse livro com outros olhos. E que ao longo das semanas nós possamos ser grandemente edificados pelo Senhor. Eu quero mais uma vez orar pela sua vida para estar concluindo esse glorioso momento. Pai Santo, muito obrigado, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá, Pai. Nós vemos, Pai, o encontro, Pai, dos 4 seres viventes com os anciãos, Papai. Oh, Pai, com a Tua igreja, que está sentada sobre 12 tronos, Papai. A Tua igreja, os anjos, em doxologia, te adorando, Pai. Muito obrigado, Pai. Nos santifica, nos purifica, Pai. Pai, trabalha em nós e através de nós. Muito obrigado, Papai, por esse livro, por esse texto, por esse estudo maravilhoso, Pai, que tanto fala aos nossos corações. Muito obrigado pelo Teu cuidado, Pai. Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que era, que é, que há de vir. O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Eterno, o Senhor imutável. O Alfa e o Ômega, o Príncipe da Paz. Oh, Emanuel, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado. Abençoa a nossa semana, nossa família, Papai, e continua falando conosco, Papai. E que venhamos estar completamente abertos para Te adorar, para Te servir, para receber de Ti e se prostrar diante de Ti. A Tua igreja Te adora, Papai, pelo século dos séculos. E nós oramos em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol.